Senhoras e senhores, mais uma vez aqui no nosso podcast da Max, e eu trouxe uma pessoa muito especial para falar para vocês. Olha só, tem muitos poucos nutrólogos que têm de fato a especialidade em nutrologia no Brasil. E hoje eu estou trazendo para vocês, não é que ele é só um nutrólogo, ele tem 3 RQS, ele tem 3 especialidades. O Edu primeiro fez anestésio, depois fez nutrologia e depois fez medicina esportiva. Vocês que são alunos de medicina, médicos, vocês vão se interessar especialmente nessa história. Vocês que não são da área médica, vocês estão aqui com um cara que é uma referência e que também é uma autoridade naquilo que é a parte de desempenho, a parte que envolve nutrição e a parte médica. Então, hoje a gente vai tentar tirar o máximo possível de conteúdo do nosso amigo Eduardo Hauen. Edu, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar com você aqui, Paulo. Edu, seguinte, vamos começar pela parte médica. Primeiro, explica o que é nutrologia para o pessoal ter um nutrólogo falando sobre nutrologia. Eu acho isso muito bom. É super importante que existe uma certa confusão, né, na formação médica. Nutrologia é uma especialidade médica, como as outras 53 especialidades, e para isso você precisa ter o quê? Um título de especialista. Então, tem 2 formas de você virar nutrólogo. Você fazer uma residência de nutrologia ou você fazer uma pós-graduação e prestar uma prova de título. Então, ele acaba sendo exatamente como anestesiologia, medicina do esporte, uma especialidade. A diferença, né, às vezes uma confusão muito comum que o público tem, às vezes, quem que é o nutrólogo, qual a diferença do nutricionista e nutrólogo, e o nutricionista que faz a faculdade de nutrição, e o nutrólogo é um médico que faz ainda uma outra especialidade, que é a nutrologia. Muito bom. Agora, explica para a gente como é que você saiu da anestésio, que é uma das 53 clássicas, né, e foi para a nutrologia, que foi uma especialidade que sofreu muita modificação nos últimos, talvez, 15 anos, Edu. A gente imagina, a nutrologia era quase desconhecida 20 anos atrás, pouca gente sabia, né, e hoje é uma explosão de busca por esse tipo de formação. Olha, primeira especialidade minha, eu fiz anestesiologia na UEL. Daí eu fui convidado para trabalhar no Einstein, numa equipe de anestesiologia. Em 2005 eu vim para São Paulo. Eu sou paranaense e quando eu cheguei em São Paulo, super feliz, realizado com anestesiologia. Em 2008 eu comprei uma academia de ginástica. Então sempre tive um lado empreendedor e comprei uma academia que depois se transformou na primeira franquia da Pelé Club. E tive a academia 2008, que é ali na região ali do Morumbi. Uhum. Aí eu vi que nessa época eu percebi que existia uma zona cinzenta ali. Existia uma área onde o educador físico falava muito de suplemento, a nutricionista falava muito de exercício e existia uma dúvida médica quem podia fazer exercício, quem não podia. O médico, de uma forma geral, na nossa formação é muito ruim. Uhum. Pelo menos na época que eu me formei em relação à parte de exercício. Eu vi que existe uma área de oportunidade e comecei a estudar. Só que eu, assim, trabalhava num bom hospital, estava super realizado profissionalmente, já estava constituído uma família, foi muito difícil fazer essa migração. Aí eu fiz a pós-graduação da Abram, Uhum. depois prestei a prova de título. Aí comecei a atender por gosto, como você gosta de fisiculturismo ali, eu gostava muito do UFC. Então, eu treinei karatê desde os 3 anos de idade. E fui para Las Vegas assistir luta do UFC e numa desses voos eu sentei do lado do Lyoto Machida. E a gente veio conversando, ele fazia várias perguntas para mim e ainda eu não era nutrólogo. Ele perguntava, e isso? E o uso disso? E eu falava, cara, não sei. Perguntava coisas médicas e eu não tinha a mínima noção do que era aquilo. E fui estudar. Foi aí que me tirou do conforto ali da anestesiologia para tentar fazer uma outra especialidade, estudar bastante o assunto. E peguei gosto. Aí comecei a cuidar vários atletas do UFC. Então, acompanhava nas lutas, fazia viagens, então ajudava naquela perda de peso de uma forma segura, para depois ele ter mais performance ali e entender um pouco de esporte, né? Porque uma forma de melhorar o desempenho é você entender muito bem do esporte. E no UFC tem uma particularidade que só pode tomar água. Então, ele não pode tomar um Gatorade, não pode tomar um gel, não pode tomar nada entre a luta. Então, foi onde eu comecei a estudar. E acabei me apaixonando pela nutrologia. E depois, como comecei a atender os atletas, fui tirar o título de especialista para ficar mais completo assim, o conhecimento. Você acha que o fato de você ter sido atleta de karatê, isso te ajudou na lida com o atleta de luta, com o
Eu acho que sim. Eu estava pensando exatamente isso hoje. Assim, o fato de você conhecer muito esporte e você ter o conhecimento médico ajuda muito. Porque toda vez que eu vou tratar um atleta, eu me preparo para isso. Então, por exemplo, teve um desafio na minha vida, foi quando eu fui atender o pessoal da Fórmula 1. Então, calma aí, como é que é na Fórmula 1? Eu posso tomar alguma coisa dentro do carro? Eu posso... eu tenho, na hora que ele faz a parada ali, ele bebe alguma coisa, eu fui entender as regras. E aí, entender que, por exemplo, no caso da Fórmula 1, numa quinta-feira é o dia que eles chegam de viagem, tem toda a apresentação, é super corrido, e na sexta-feira eles têm um treino de 2, 3, 4 horas, e ele tem que estar com bastante bem nutrido para fazer aquele monte de volta. E ao mesmo tempo que no sábado que ele faz aquela volta rápida, ele não pode ter tremor, não pode ter treinado forte na noite anterior, então ele tem que ir descansado para o treino. E no dia da corrida, quanto tempo que ele fica dentro do carro? E no caso da Fórmula 1, ele pode, durante a corrida, ele tem um dispositivo que ele vai puxando com vácuo e ele vai bebendo. E aí você vai entender, então, o esporte, as regras do esporte e as situações de mudança. Por exemplo, na época era o Felipe Massa, ia correr na Malásia, que nem faz parte mais hoje da Fórmula 1. Na Malásia, era tão quente que eles perdiam 2,5 litros a 3 numa corrida. Quem corre de kart sabe que aquela 30 minutos você fica só torcendo para acabar quando você está correndo de kart. Imagina a regra da Fórmula 1, que é até 2 horas, quando tem chuva, entra... Geralmente dura 1h30. Então, é extremamente cansativo. Não sei se você lembra quando Ayrton Senna saiu uma vez de uma corrida e não conseguia levantar. Ele não conseguia levantar a bandeira, sim. É extremamente extenuante. E no caso da Malásia, a maioria dos atletas acabam caindo rendimento no final e diminuindo o tempo, aumentando o tempo da volta. Foi o Grande Prêmio do Brasil. Foi emocionante essa corrida. Quebrou o câmbio dele, ele só tinha terceira. Ele venceu... Né? Chegou exausto, não conseguia sair do carro. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, porque eu acho que assim, é o mais distante do que a gente tem aqui no exercício, talvez o mais curioso, né? E Fórmula 1, você fala assim, mas isso não é esporte, né? Onde já se viu, quem corre é o carro. Né? Me conta primeiro, como é que você chegou aí? Porque você começou na luta, UFC. UFC. E aí depois foi a Fórmula 1. Depois veio a Fórmula 1. Aí comecei a cuidar de alguns pilotos, no caso da Fórmula 1, o Felipe. Cuidei 2 últimos anos dele. É uma pessoa extremamente profissional. Levava a alimentação dele para a pista, sério, suplementação. Mas então, ele já fazia isso quando te conheceu? Não, ou isso foram orientações? Ele era uma pessoa orientada, assim, se cuidava, fazia muita atividade física, mas quando a gente entra com conhecimento de medicina do esporte e nutrologia para ajudar, então foi onde a gente tem uma melhora muito grande na parte de reposição. Por exemplo, numa sexta-feira que ele fica 2 horas, 3 horas dentro do carro, que dão 180 voltas lá, acaba sendo extenuante. Aí fazer o quê? A recuperação do glicogênio, para sábado ele fazer a volta rápida e estar tranquilo. Então, esse conhecimento da medicina do esporte e da nutrologia para melhorar o rendimento de um atleta de Fórmula 1. E como é que você treina um cara desse que tem um problema de peso tão grande? No caso específico dele, é o mais leve do grid. Então, esse a gente não tinha problema com peso, controle de peso. Difícil, às vezes, é aquele cara que está quase estourando ali o peso do carro. Mas na Fórmula 1 é mais fácil, porque é uma quantidade maior de peso, né? Mas tem que controlar o peso o ano inteiro. Então, nas férias, ele fazia treino de funcional. No caso da Fórmula 1, existem uns treinos específicos de reflexo. Então, tanto de luz quanto de pegar a bolinha quando ele solta. Então, eles são muito mais rápidos que qualquer outro atleta. Mais rápido que qualquer outro atleta? Qualquer um. Você pode colocar um atleta de qualquer esporte. E um cara de Fórmula 1, ele é quase o dobro de velocidade, assim, para pegar a bolinha no ar ali de reflexo. Faz todo sentido, né? Porque você está dirigindo um carro a 300 km por hora, né? Ou seja, 0,01 segundo é diferente, né, cara? Da primeira à última volta. Então, você cansado fazendo uma curva... Puta, é verdade. Né? Então, a concentração do piloto de Fórmula 1 é uma coisa extraordinária. E eles têm que ter uma característica de fibra tipo 1, né? Porque é endurance, são 2 horas, é 1h30 pelo menos de corrida. Então, mas fibra tipo 1 e o cara lida com 2G de curva, 3G, não sei. O pescoço é treino para virar fibra 2. Então, o pescoço, todos eles fazem treinamento para o pescoço. Treino de força para o pescoço, com que frequência ele faz? 2 vezes por semana é obrigatório. Caramba! Então, eles fazem treinamento, para ter uma ideia, a maioria dos pilotos, todos são atletas, a grande maioria é atleta, eles têm um fisioterapeuta ou um educador físico junto.
E como é que é lesão, não acidente, né? Mas lesão por conta dessa demanda física, né? Porque o que você está contando para mim é que o cara termina uma corrida, ele está não só cansado, mas ele está desidratado. Ele precisa de fibra branca funcionando para ele aguentar a força G, mas ele precisa de fibra vermelha, porque o tempo de prova é grande. Como que é isso, cara? Olha, depois eu tive a oportunidade de cuidar de outros pilotos, né? Então, eu conheci o Rubinho, o Nelsinho. Tem que ser uma pessoa, não é uma seleção muito... É uma seleção meio natural mesmo. Por isso que às vezes você vê filhos de piloto sendo piloto, né? Porque, por exemplo, o Nelsinho não cansa. Então, e é impressionante. Ele sai de uma corrida, ele entra no carro e faz outra corrida. Então, ele tem uma especificidade no treino muito grande. Então, é uma treinabilidade. É um esporte como todo outro. É repetição. Cara, você está falando, né? Eu também cuidei do Rubinho uma época e cuidei do filho dele, do Fefo. E que está indo super bem também. Também cuidei de uma época. E eles têm essa característica, né, de tolerar esse tipo de estímulo, né? A parte psicológica do pessoal que você tratou, como é que era? Porque também, além de tudo, é uma pressão muito grande, né? É uma pressão muito grande. Imagina na hora que vai fazer a largada, a preocupação, a tensão, a velocidade. Então, é assim, se você falasse assim, defina o piloto da Fórmula 1 como diferença de todos os outros atletas, é a concentração. E é um cara que não pode estourar, por exemplo, essa ansiedade para, por exemplo, alimentação, né? Ele nunca vai ter um comfort food, né? Se ele fosse para o lado da alimentação, ele não cabe no carro, porque a tensão é tão grande que é muita tensão, e é cobrança, é preocupação, é risco, né? É um esporte super arriscado, né? E para o médico, como você é cobrado? Também deve ser na mesma proporção, A né? equipe muito boa, né? A equipe no salão na Fórmula 1. Isso. Não, super tranquilo. A gente montou um grupo, então tinha o educador físico dele, tinha no caso o irmão dele, né? Uhum. O Dudu. E um educador físico que morava com ele que cuidava dessa suplementação. Então, por exemplo, quando ele saía do carro, tinha suplementação. Então, quando ele ia entrar no carro, tinha outra. E o Felipe tem uma característica que ele saía... Toda vez, quando ia para o cockpit, ele ia no banheiro e voltava. Então, tem outra preocupação. Tem paciente que tem vontade de fazer xixi. Ele tem dor de barriga no carro. Então, se você pegar uma história de 20 anos correndo Fórmula 1, tem uma situação que a gente não está acostumado nos outros esportes. Talvez o pessoal da Endurance, da maratona, é comum aí. Verdade. Mas a maioria, aí, pelo menos 70% deles, teve algum dia algum desconforto gastrointestinal. Agora, na Fórmula 1, como é que você vai parar o carro para fazer um xixi? Você sabe que teve um paciente meu que é de Endurance e ele, uma vez, ele falou, Paulo, corri no matinho, deixei alguma coisa lá e voltei para correr mais leve, que eu não vi nem a cor do que eu deixei. É comum, na maratona é comum. Não está chovendo, não tem barro e sempre está sujo. E o que explica isso, Edu? Tem uma razão? Na maratona, sim. Na maratona existe algumas explicações, como uma isquemia na região ali gastrointestinal, gerando um desconforto. Porque assim, você está numa exigência coração, pulmão, cérebro e músculo, que faz uma leve isquemia intestinal. Isso é comum, você vê até em algumas colonoscopias de atleta, você tem uma lesão longitudinal na macroscopia e no vídeo que sinaliza excesso de treino ali e pacientes que toleram ali uma isquemia e relacionado geralmente com o esporte e performance. Isso tem alguma relação com o pessoal que, por exemplo, não gosta de comer antes de treinar? Isso é muito individual. Até eu levantei essa semana um artigo sobre qual o ideal, né? Se treinar, comer antes de treinar ou treinar quanto tempo antes e o quê? Então, se você levantar os artigos, se você fizer uma refeição leve, assim, a 30 minutos, por exemplo, uma banana, você comer uma banana e vai treinar. Você faz 30 minutos e pode treinar. Se fazer uma grande refeição completa, carboidrato, proteína e gordura, você precisa pelo menos de 60 minutos a 2 horas antes do treino. Então, e no trabalho, na conclusão, ele mostra que não existe uma resposta adequada, porque tem uma individualidade. Por exemplo, mais que você tenha reserva do glicogênio do dia anterior, tem pessoas que vão treinar em jejum passam mal, precisam comer alguma coisa. Então, é muito individual. A gente tem que respeitar, saber a fisiologia, né, que a grande refeição você tem que esperar pelo menos 2 horas, e até às vezes 3 horas, depende da pessoa. E agora, mesmo essa pessoa, às vezes ela não consegue dentro de 2 horas treinar. Então, esse cara tem que almoçar antes ainda.
Então, vai treinar à tarde, ele tem que dar pelo menos 3 horas. E de manhã, mais que você não precisa, fisiologicamente, você sabe explicar que você tem reserva de glicogênio, aquela pessoa que não, se pelo menos não comer uma frutinha ou tomar um café e não consegue treinar, é real. E essa sensação é verdadeira. E não é hipoglicemia. Cara, e você sabe que... Eu te pergunto até por minha causa, por exemplo. Eu não consigo treinar depois de comer. Para mim é terrível. Por isso que também, para mim, é muito confortável treinar de manhã. E é curioso, né? Porque eu faço a bike, eu faço aeróbio, aí eu vou treinar. Então, eu dou uma acordada no aeróbio na bike, provavelmente para fazer a compensação glicêmica, eu libero adrenalina, e aí eu fico bem, falo, não, agora eu vou treinar, agora eu tô legal. E assim, comer me estraga, bicho. E a bike é em baixa intensidade, né? Você está fazendo mais aeróbico, ali você tem a sua reserva de glicogênio, aí deve ter uns 800 gramas. Então, você pode treinar tranquilo. Tranquilamente, né? Então, dá para ficar tranquilo. Agora, seguindo, né? Depois na sua carreira, o que começou a aparecer foi jogador de futebol. Teve um médico lá do hospital, super querido assim, ele me falou, Edu, tô te mandando o ganso, né? Me ligou, eu falei assim, tá. Falei, pô, tá mandando um jogador de futebol. Ele me avisou um dia antes. Renato, um cara que adora futebol. Eu peguei, falei, vou estudar futebol. Eu peguei, levantei tudo. Eu lembro que, como se fosse hoje, assim, era umas 8 horas da noite, assim, eu dei uma levantada, fiquei até umas 2 horas da manhã lendo o que tinha. E tinha muito trabalho interessante de Portugal. Então, do Porto ali. Muitas publicações ali em Portugal. Tinha algumas publicações, tinha um artigo de revisão brasileiro muito bom, mas tinha bastante coisa portuguesa. E aí eu fui entender o que eu precisava entender para atender o cara. Então, como eu te falei, eu me preparei para atender ele. Então, não teve uma surpresa, né? Não é chegar o cara, eu faço esqui na neve na consulta sentado na sua frente. Aí eu tô ferrado. Mas, no caso dele, eu me preparei e comecei a entender o que eu precisava fazer para melhorar a performance. E aí que eu vi que futebol é ciência. Futebol é impressionante. O que você consegue fazer com dados no futebol, você melhora muito. Por exemplo, eu sei que, em média, um atacante ele corre 9 km numa partida, em média, em time profissional avançado, porque existe o time de base, que é uma outra estatística, e tem o time profissional. Então, eu sabia que, naquela posição, ele tem que fazer pelo menos 9 km. E hoje eu tenho o Catapult, que é um GPS que pega e me dá exatamente qual a velocidade que ele atingiu, quanto foi a aceleração, desaceleração, quanto que ele atingiu o máximo durante a partida de velocidade máxima. Então, eu pego todos esses dados, faço uma análise individual e consigo comparar ele a um grupo de pessoas da mesma posição, saber se ele está, pelo menos, dentro do esperado ou se é um cara acima da média. Então, quando eu faço essa análise de dados, eu começo a fazer agora o quê? Analisar a melhora dele no dado dele mesmo. Por exemplo, se ele corre 9 km de partida depois de 3 meses comigo, geralmente ele aumenta uns 20%. Então, ele vai para 10 km e meio. Um jogador de 33 km por hora numa partida, geralmente ele vai para 34,5, ou seja, melhorou a velocidade máxima que ele atinge, melhorou a distância percorrida dele e a sensação de esforço dele diminuída. Então, muitas vezes esse paciente reclama para mim na volta, doutor, mas eu tive cãibra. Sim, ele teve cãibra, porque ele corria 9 km, está correndo 11. Então, existe o quê? Faltou aí o tempo da especificidade do treino para ele treinar as fibras dele para não ter cãibra. Então, tem que fazer uma readequação. E às vezes, ele vai reclamar de uma coisa, quando ele mostra os números, ele fala, nossa, estou correndo 11. Isso é muito legal. Então, hoje não é mais, eu acho que faz isso e aquilo. Não, é ciência. Uma coisa interessante no futebol no Brasil, eu tenho um jogador aqui e muitos jogadores fora. No Brasil, é pior calendário. Então, eles treinam, fazem 2 jogos por semana. Então, não tem tempo de descanso. E aí onde entra a suplementação. Então, por exemplo, logo após um jogo de futebol dentro do estádio, ele acabou de concluir o jogo, o que é o mais importante? Recintos do glicogênio. 70% dela eu faço em 2 horas. E o que a maioria das pessoas fazem no futebol? Quando eu comecei, foi em 2014 que eu acabei cuidando desse primeiro jogador. Aí tive um convite do Joaquim Grava, que me convidou para cuidar do Corinthians inteiro. Eles tinham uma característica aqui no Brasil muito assim, treinou, tomou whey protein. E no caso especificamente do futebol, terminou o treino, eu preciso do quê? Glicogênio. Então, acabou a gasolina, eu preciso encher o tanque. E é de carboidrato. Então, 4 para 1 cardápio, 4 para 1, você coloca
imediatamente dentro do vestiário, esse paciente ele tem melhora da imunidade, recinto do glicogênio, no outro dia de manhã ele está melhor que todos os outros jogadores que não fez a mesma coisa. E ele consegue o quê? Tem menos lesão e consegue fazer esse calendário brasileiro. Dentro do Endurance, dá para você falar, então, que o carboidrato ele é mais importante que a proteína na suplementação? Ou não existe isso, isso é só uma sensação? Eu acho que a gente tem uma tendência a falar o que é mais importante, mas a gente não pode, a gente tem que pensar que todos têm a sua importância. Mas no Endurance, sem dúvida nenhuma, a minha concentração é sempre no cálculo do glicogênio. Então, por exemplo, num atleta de corrida, eu faço um espirogométrico retangular, que eu consigo ver quantos gramas de glicogênio ele gasta por minuto. Então, aquele negócio que a gente faz, olha, no gel, um gel a cada meia hora. Isso é uma conta de padaria que dá certo na maioria das pessoas. Mas dá certo, mesmo que muitas vezes eu faço espirogométrico, calculo, um gel a cada meia hora. O cara falou, por que eu vim aqui? Né? Meu professor já tinha falado isso. Mas, ao mesmo tempo, aquele paciente que está dando algum problema, o cara que está quebrando no 30, ou que está tendo muita cãibra, você faz uma calorimetria indireta, ele tem 30%, 40% a mais de taxa metabólica basal, ou seja, consome muito glicogênio, eu tenho que fazer um gel a cada 20 minutos. Poxa, e qual que é a média de caloria por quilo que você pega do jogador de futebol na calorimetria? Fiz 2 hoje, atendi o pessoal que está de férias do calendário atendi um menino do Chelsea hoje. Ele tem taxa metabólica basal, 2.470 calorias. E ele tem... Quanto de peso? Ele pesa 78 quilos. 78? Nossa, ele é pesado. Harris Benedict, ele tem 27% acima. De 127% do cálculo do Harris Benedict. Cara, é alto esse menino, porque 78 quilos para jogador de futebol, ele é pesado, né? Mas ele é super... Ele tem 1,83. 69 quilos. Cara, 69 quilos, desculpa. 69 quilos. Nossa, 69 quilos. Ele é magro. Ele é magro e alto. Dividido por 69 vai dar... Cara, ele tem 35 quilocalorias por quilograma. Eu uso essa conta para poder avaliar o que é o estado metabólico do paciente que a gente cuida. Por isso que eu te perguntei isso da calorimetria. E o que a gente nota, né, que é uma epidemia no consultório? É uma epidemia de pessoas que tentam emagrecer se desnutrindo. E aí o que acontece? Essa taxa de caloria por quilo ela cai absurdamente. Então, a gente chegando com 19, 18 quilocalorias por quilo. Né? E quando a gente vê um atleta de fisiculturismo, existe uma variação importante entre o que é o gasto dele, a calorimetria dele indireta por quilo, né? A quilocaloria por quilo gasto. Quando ele está na fase, por exemplo, de ganho de desenvolvimento muscular ou ganho de capacidade física, que eu prefiro, que é isso que você quer, né? O desenvolvimento muscular é uma consequência, o que você trabalha é o ganho de capacidade física. E a fase pré-competição, aonde por conta da diminuição abrupta que você tem, ou não abrupta, mas uma diminuição progressiva, mais sustentada de caloria consumida, a quilocaloria por quilo ela também diminui. Então, muitas vezes a gente tem que segurar o que é restrição calórica, porque senão, em vez de perder gordura, ele começa a perder massa muscular, mais do que gordura. Agora, isso daqui... Fala. Difícil. É uma conta, detalhe. O que você me colocou nessa posição, que você tem um detalhe, é o atleta, né? O atleta é aquele 1 segundo, né? Que você melhora no carro, ou no caso do seu. Quanto de restrição que eu estou exagerando ou não? Como é que eu sei isso? Então, se você não tem dados, a gente não consegue fazer isso. O jogador de futebol é a mesma coisa. Chega um paciente com 14% de gordura jogando bola. Para ele ter essa melhora na performance de distância percorrida, eu tenho que aumentar o VO2 dele, diminuindo o quê? Peso dele e aumentando o músculo. Agora, como é que eu faço para ganhar músculo e perder gordura num paciente que sentou na sua mesa na primeira vez? Então, assim, eu tenho 300 jogadores de futebol que eu cuido. Então, eu tenho uma média que eu acerto a maioria, mas eu erro bastante. Então, a maioria eu acerto, mas eu erro muito. Então, eu tenho que fazer a calorimetria nesse cara. Sim. E aí, e no cara que está jogando é outro problema. Porque, assim, como é que eu faço um déficit nele? Ao mesmo tempo que para perder gordura e para ganhar músculo, é no máximo de 500 calorias. Então, eu não posso fazer um déficit mais que isso, senão ele vai perder músculo e vai perder gordura. E aí eu desafio, por isso que eu preciso o quê?
um atendimento contínuo. Eu preciso que ele vá semanalmente para eu avaliar. Então, toda semana eles pesam para mim. Eu só quero fazer um reparo naquilo que é o seu discurso, porque não é que você erra, é que você não acerta. O problema é assim, o que eu falo isso para o paciente? Porque eu falo isso, primeira consulta é primeira consulta. E na primeira consulta, o que eu explico para ele? Eu falo, olha, se todo paciente é um motor, o que nós esperamos é acelerar algumas coisas e desacelerar outras. Acelerar sua velocidade de desenvolvimento muscular, acelerar sua velocidade de recuperação, desacelerar o que é a sua velocidade de degradação proteica. Só que entenda que o seu metabolismo, pensa que é um pedal de acelerador. Eu sei que se eu acelerar, meu carro ele vai aumentar a velocidade do carro. Agora, a velocidade da aceleração é importante. Então, não dá para a gente descobrir ou inventar o que é, o quanto eu posso pisar no seu pedal para chegar no resultado. Então, a gente segue, né, e bate. Lá no consultório é a mesma coisa. A gente nunca restringe mais de 500 calorias na primeira consulta, porque caiu isso, cai o rendimento de treino assim, ó, imediatamente. Então, é só para te falar assim, a gente vive o mesmo problema, e que é o problema do quê? Você não consegue prever o que é o comportamento daquela fisiologia, por mais que dados você tenha, porque a reação ela é individual. E eu acho que é uma das coisas que é determinado geneticamente também, né? Assim como com que facilidade a pessoa desenvolve músculo, com que facilidade ela perde gordura. E aí que eu ia te perguntar também, que cai nisso, né? Quando você, e que a gente acabou, eu acabei deixando passar isso daí. Quando você falou do que é o ganho de performance, no caso do futebolista, né, que ele estava correndo 9, foi para 11, isso também é determinado pela idade? Eu te pergunto isso porque aí eu te pergunto, eu queria emendar já com o que é essa questão do endurance, da recuperação, se ela também varia de acordo com a idade, Edu. No futebol, eu vejo tem pouca diferença. O que eu percebo no futebol, o ganho de massa, sim. Então, por exemplo, eu tô com muitos jogadores da base, assim, pacientes jovens, né? 19, 21, 14, 15. Então, eu começava com os de 30, os de 28, que via a importância da recuperação, de suplementar, e, de repente, começou a vir no consultório os mais jovens. Né? Então, hoje eu atendo, às vezes, jogador de 12, 13 anos, do São Paulo, do Palmeiras. Então, esses 9 jogadores, o Hendrick, esse pessoal, tudo que chegou no consultório com 14, 15 anos. Então, mudou muito. E o que dá para perceber nele em relação, por exemplo, o Dracena, que chegou aposentando com 34 anos, jogou até os 39. O Edu, falei com ele hoje. Ele é meu vizinho, eu cuidei da esposa dele. Ele é sensacional. Ele e a menina são demais, família especial. O Edu, ele, com 34, jogou até os 39. Ele ganhou massa, mas perdeu bastante gordura, ficou lá, terminou, ele falou, olha, vou me aposentar com a melhor forma física da minha carreira. Fantástico. Agora, quando eu pego um menino de 20, 19, ele tem um ganho de massa muito, muito grande. Então, tem uma maturação muscular que a idade faz uma diferença muito grande. E isso porque esse menino está desde os 9, 10 anos, jogando todos os dias, descansando só no domingo, e num treino que estimula MPK, ou seja, só endurance, só aeróbico e pouca musculação. Quando você coloca na consulta a importância desse treino de força, e esse treino de força, eu brinco que construir um muro, você tem que ir lá construir um muro, que é ir treinar. E para construir um muro, você tem que levar o tijolinho. Então, não adianta ele treinar e não nutrir. E essa molecada é uma peneira no Brasil, melhorou muito. Se você pegar hoje grandes times como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, eles melhoraram muito a nutrição dessas crianças, porque eles ficavam numa peneira lá que sempre se economizou muito na base e o time principal tinha tudo. Hoje não. Hoje, assim, o menino dos olhos é a base. Então, hoje, as crianças estão bem nutridas e estão com treino de força precoce, com ganho de massa muscular e maturação que não existia 10, 15 anos atrás. Então, hoje está tendo isso. O que eu percebo no jovem, ganha mais massa do que o mais velho, mas a performance, os dois melhoram bem, diminuindo a composição corporal. A gente falou de futebolista, a gente falou de corredor, a gente falou de lutador. Mas você também atende pacientes que vêm da academia. O que você vê de diferença principal de um sujeito que ele treina, que a gente costuma chamar, né, de recreacional, né, mas é um estilo de fisiculturismo, porque ele treina para desenvolver massa muscular, né? O que é a diferença desse cara que chega ansioso para desenvolver massa muscular do que é o seu paciente que é um atleta profissional?
O atleta profissional ele tem muito menos conhecimento de físico, de músculo, gordura. Ele é muito bitolado no esporte. Assim, é performar no futebol, performar ali, tá concentrado numa corrida, lutar bem. Agora, quando é uma pessoa do fisiculturismo ou do recreacional que treina e que tem a molecada, né, de 14, 15 anos, eu quero ficar grande. Né? Eles querem ficar grande. Sim. E aí ele volta na consulta um mês depois, só ganha 1 quilo de músculo. Eu falei, cara, você leva um ano para fazer isso. Você leva vou te falar que você fez um milagre aqui. Exatamente. É porque você estava mal nutrido, só tinha açúcar. Aí a gente colocou 2 gramas ali por quilo de proteína, melhorou a proteína dele, tirou o açúcar, essa molecada melhora a espinha, né? Então chega cheio de espinha. Aí ele volta na segunda consulta, ganha 100 gramas. Porra! Mas estou treinando forte. Falei, você ganha de força. Ganho de força você está tendo, ganho de massa demora mais. Então, você tem que educar. Ou seja, na maior parte do tempo na consulta desse pessoal da academia, é desconstruir um pouco aquela imagem que eles vão ficar forte em um ano. Eu lembro que até uma vez assisti uma aula sua na Dabran. Eu lembro que você terminou a aula e falou assim, crescimento de massa muscular, isso aqui é 20 anos de musculação. Né? Então, é uma coisa a longo prazo. Então, a gente tem que colocar para essas pessoas da academia é o timeline. Você vai ficar forte. Ou não, né? Tem paciente que eu não consigo fazer nada por ele. Assim, ele melhora a saúde, melhora o ganho de força, tudo, mas assim, ganho de massa é uma coisa muito difícil. A gente sabe que quando entra o paciente obeso no consultório, ele vai adorar o Dr. Eduardo. Nossa, o Dr. Eduardo me emagreceu 30 quilos. Entra aquele menino com 54 quilos, 1,80 m, ele tem que gostar muito de mim. Ele tem que gostar muito. E ele vai ficar lá, vai ficar 6 meses, eu vou fazer ele ganhar 2 quilos, ele vai tirar férias com os pais, volta com 2 quilos a menos. Então, a gente tem que ensinar eles a entender um pouco o seu corpo, como você deve ter isso no fisiculturismo. O cara quer entrar, eu quero participar na categoria do mais forte. Fala, não, mas a sua categoria é essa. O cara quer aquela. Tem que entender. Então, a gente tem uma parte de desconstruir o que eles imaginam e uma outra é você orientar, explicar que cada um é de um jeito. E ele tem os seus benefícios e tem seus malefícios. Qual que foi o grupo de paciente que mais te obrigou a voltar para o livro ou voltar para o estudo, te colocar numa condição de desenvolvimento, talvez numa tecnologia que aplicada ainda não existisse? Né? Quem foi? Foi o corredor? Foi o piloto? Foi o futebolista? Foi o lutador? Eu acho que no início ali estudei muito ali para entender de luta, né? Mas se você me perguntar hoje o que me faz voltar no livro, quase todos os dias é o futebol. Porque existe uma avaliação que a gente fazia num grupo de jogadores, só que hoje está existindo uma discrepância muito grande de Brasil e Europa. Então, quando eu pego um menino do futebol brasileiro, que ele entra no segundo limiar dele a 13 por hora, o primeiro limiar dele a 12, 13 por hora, e aí esse menino vai jogar nas férias lá que eles jogam contra o time da Europa, que os meninos da mesma idade, 17 anos, eles estão com o mesmo limiar a 16 por hora. Caramba. Ou seja, existe o quê? Um erro no treinamento na base. Então, o que é o cuidado que a gente tem que ter no Brasil? É que existe muito treinamento, muito futebol, muito específico, mas a fisiologia ficou deixada de lado. Então, a gente tem que fazer um trabalho hoje de desconstrução aqui, é um trabalho que eu estou fazendo na base, de pegar esses meninos com a fisiologia, com a análise de dados, fazer um espirogométrico em todos eles, fazer a curva de lactato em todos eles e corrigir individualmente. Então, um treino, por exemplo, um menino desse que está com 11, 12, já está com lactato de 4, eu começar a fazer um treino, não futebol, mas para o futebol, de HIIT, para fazer o limiar dele jogar para a curva, essa curva para a direita no limiar, para que ele consiga ter um jogo de futebol lá na frente, uma maturidade no futebol, para que ele possa jogar na Europa. Então, hoje, a molecada da base, comparado à base da Europa, nós estamos tecnicamente fantásticos, os meninos são muito habilidosos, mas fisicamente não. A gente via, por exemplo, já há 10 anos atrás, a diferença entre o que era a capacidade atlética de um jogador europeu para um jogador brasileiro, né, Edu? Eu lembro quando ia o Robinho, Kaká, quando foi para lá o que eles melhoraram. Sim. Isso aí é uso da ciência. E, surpresa, os meus jogadores que foram para os Estados Unidos,
tecnicamente, eles não são os melhores ali no específico do futebol, mas os treinadores americanos, eles treinam essa molecada para valer, viram atletas. E hoje não tem mais espaço para o jogador de futebol que é talentoso. É preciso ter talento, mas hoje quem se dá bem é o talentoso atleta. Porque o talentoso quando ele vai competir só com o atleta, eles empatam, né? Agora, o talentoso e atleta, você tem que fazer isso. Então, hoje não tem mais espaço para o cara que só é bom de bola. E é um cara bom de bola, mas tem que ser atleta. Eu uso o Cristiano Ronaldo sempre de exemplo. Dorme bem, se alimenta bem, comportamento fantástico. E ele é o quê? Um grande atleta. É o melhor? Não sei se é o melhor, mas se transformou no melhor. Então, se a gente pegar e usar isso de referência como um benchmark para a molecada, a gente vai num caminho bacana aí para os brasileiros agora que estão na base. Eu lembro que 10 anos atrás eu via jogo de times brasileiros contra times europeus e era impressionante o ritmo que o time europeu colocava. Era bate bola aqui, corre aqui, corre. E assim, você via que o time do Brasil, ele aguentava o primeiro tempo, no segundo tempo o bicho já estava dando aquela apertada assim, e os caras correndo. De cara, 5 que coisa anos para impressionante, cara. Aumentou muito essa discrepância. Aumentou essa discrepância? Se a gente colocar o jogador de 10 anos atrás para jogar, pega o time do Brasil de 10 anos atrás, até contra o próprio time do Brasil hoje, não consegue jogar. A vantagem que a gente tem hoje é que a maior parte do time brasileiro, eles são europeus, né? Então, eu cuido de uma parte desses jogadores da seleção brasileira. Se pegar saiu até uma postagem aí do Newcastle, lá do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães foi o atleta da Primeira Liga que mais correu, e fez, acho que, o total de 39 maratonas durante partidas, alta intensidade. Ele só não é o mais rápido, mas ele é super rápido. O cara se alimenta bem, descansa bem, suplementa 4 horas antes do jogo, meia hora antes do jogo, no intervalo do jogo, e faz a recuperação dentro do vestiário. Um exemplo de atleta, Martinelli, Arsenal. Também, se você pegar os números dele, alta intensidade. Se pegar o catapult dele com relação aos outros do mesmo time, ele ganha em praticamente tudo. Acho que tem um cara mais rápido que ele em velocidade final. Então, esses jogadores, eles estão condicionados na Europa e eles faz o time Brasil. Então, quando ele vai para a seleção brasileira, tem um quê de Europa no time da seleção brasileira. Entendi. Então, se você pegar um time São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que não foi para fora e ficou só treinando aqui, eles não têm a mesma intensidade do que esses brasileiros que estão na Europa. Realmente, o treinamento da Europa, hoje eu posso dizer que eles têm mais descanso, eles têm um treino de força um pouco melhor, então eles têm tempo de recuperação e crescimento muscular que a gente não tem aqui pelo nosso calendário. Ô, Edu, e agora uma parte de curiosidade, né? Não foi só isso que o futebol ele te exigiu, né? O futebol ele te exigiu ir para outra certificação, outro título, né? Conta essa história. Eu lembro que eu tinha que falar, por exemplo, eu lembro que esse foi com o Lucas Moura, estava no Paris Saint-Germain, tinha que conversar com, você conversa aqui com o médico? Eu falei, converso. Eu ligava para falar com o médico pelo WhatsApp, falava que eu sou nutrólogo aqui do Brasil. Eu falei, então conversa com a nutricionista. Eu falei, não, mas eu sou o médico, queria conversar com o médico dele. Ele falou assim, eles não entendiam lá na Europa, muitos países não têm nutrólogo. E eles confundem um pouco o nutrólogo com a nutricionista, até por causa da tradução, né? Da proximidade fonética. E quando você traduz para ele ali, você coloca... Existe essa confusão muito grande. Aí, então, toda vez que eu conversar, eu falava, o meu nutrólogo do Brasil quer conversar com vocês. Aí eles me colocavam para falar com a nutricionista e eu queria falar alguma coisa da parte médica, da pré-participação, algum detalhe do exame do jogador. E aí botavam para falar com a nutricionista. Aí eu fiz o quê? Eu falei, cara, para internacionalizar minha carreira, eu precisava fazer uma medicina do esporte. Foi aí que eu te conheci, né? Sim, foi. E aí eu fiz a pós-graduação. E antes até de fazer a pós-graduação ali, eu prestei a prova de título lá e acabei sendo certificado aí e tenho o título de especialista em medicina do esporte. Mas foi uma necessidade de atuação para conseguir internacionalizar essa carreira e foi fantástico. Acho que a somatória de conhecimento sempre é bem-vinda. Quando você olha assim as duas formações, né, de uma forma muito crítica,
Se tem hoje um aluno que te pergunta, Edu, eu estou em dúvida entre nutrologia e medicina esportiva, como que você traria essa diferença para ele? Com o que ele quer trabalhar, né? Porque a formação hoje, se você pegar a grade, o cronograma, eu acho que uns 60% delas tem que se comunicar. As mesmas aulas. Não tem como ser diferente. Eu falo para você porque a gente tem uma coisa chamada área de aglomeração, né? Onde o médico do esporte e o nutrólogo eles têm funções semelhantes, correlatas. Por isso que eu acho que eu gostaria que você, que é um dos poucos nutrólogos e médicos do esporte que eu conheço, né? Talvez eu acho que só conheço mais um que tem essa titulação, né? Mas assim, Savioli. Exatamente. Isso, que ele é ortopedista também. E ortopedista tem 3. É uma figura. Ele também tem 3. Savioli é sensacional. Mas, assim, eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho, né? Porque, e agora? Quero fazer nutrologia. Aliás, eu quero trabalhar com esporte, mas eu não sei. O que eu faço? Se exclusivamente trabalhar com esporte, se fosse para escolher uma, assim, eu vou trabalhar com atleta. Isso. Eu acho que talvez medicina do esporte. Eu quero ter um consultório para atender atletas, mas eu quero fazer emagrecimento, eu quero cuidar de doenças relacionadas à alimentação, nutrologia. É difícil essa pergunta, viu, Paulo? Ela é super difícil. É super difícil eu porque você falar isso por isso. Me tirou do conforto. Como eu fui já fazer nutrologia meio direcionada, eu fiz minha nutrologia inteira direcionada para o atleta. Então, eu acho que eu tenho um viés aí que eu fiz uma nutrologia muito, muito direcionada já. Mas a medicina do esporte, ela me abre um pouco mais assim de lesões. Uhum. E aí, por isso que eu acho que combina muito o ortopedista, que é médico do esporte, fazer diagnóstico e conduta aí de terapêutica para lesões, por exemplo, de cada esporte, até ortopédica. Eu tenho uma limitação muito grande. Então, por exemplo, faço um diagnóstico lá de lesão do joelho diferente de você. Então, se pegar um rompimento de cruzado, se não tiver uma gaveta bonitinha ali, eu não sei dizer se é não. Você já tem as outras manobras que a gente tem a nossa limitação de formação. Para prova de título, você tem que conhecer, mas é um pouco mais superficial. Na medicina nas últimas provas, eu vou te falar que o pessoal puxou umas coisas de ortopedia pegou de pesado. Especialista, viu, Pegou cara? Pesado, que eu fiz a prova com um educador, quem era o meu fiscal era um ortopedista, e falei, eu não sei. Então, foi legal que ele foi... Ele falou, olha, eu terminei, eu falei, cara, difícil. Ele falou assim, eu não sei essa resposta. Então, a medicina do esporte, para as pessoas que vão prestar, que queiram prestar, a medicina do esporte, ela, se a gente fosse dividir, são 3 médicos. É um cardiologista, é um ortopedista e um nutrólogo. Então, só que ele não é um ortopedista que opera, ele não é um cardiologista que vai fazer um tratamento de uma lesão cardíaca e também... não é um nutrólogo que vai fazer enteral-parenteral. Não é um nutrólogo fazendo parenteral-enteral, mas assim, o médico do esporte tem que estudar, tem que dar uma raladinha agora, porque eu achei super nível bom ali de prova, professores bons, assim, acho que a medicina do esporte cresceu muito. Se você fala de 15 anos atrás e hoje, uma puta especialidade. E no ponto de vista da anestésio, cara, a anestésio você largou completamente ou ela ainda existe na tua vida? Anestésio faz parte diária da minha vida. Por favor, conta. Porque quando eu calculo gramas por quilo, né, você vê que a gente ficou pensando aqui, eu me lembro fazendo anestesia em bebê de 600 gramas. 600 então, é impressionante. Tudo que eu vejo na nutrologia, para mim, vira em números. Eu sou muito binário, assim. Então, faço um cardiopulmonar, um espirogométrico. Para mim, eu tô vendo o pulmão do meu paciente anestesiado, o coração do meu paciente ali que está anestesiado. O que o anestesiologista tem de vantagem, que eu acho que me ajudou muito na formação? A gente tem que saber fisiologia. Sim. Só que eu faço tudo contra a fisiologia. Então, o cara está com dor, eu tiro a dor. O cara respira, eu faço ele parar de respirar. O cara está... vomitando, eu tenho que fazer ele parar de vomitar. Ou ao contrário, eu faço ele vomitar, ele não estava vomitando, que é mais comum. Então, o cara tem uma parada cardíaca, eu tenho que reanimar. Ou eu faço a parada cardíaca por alguma cirurgia, para fazer uma cirurgia cardíaca, alguma coisa. Então, a gente tem que saber fisiologia e antifisiologia. E aí, quando eu trago isso para o esporte, para mim é muito, muito... Eu não me vejo fazendo o que eu faço hoje sem ter conhecimento de anestesiologia que eu tenho. Da parte da dor, você deve usar bastante também no consultório. Da dor, cada vez eu sei menos de dor, porque é muito complexo. Assim, eu acho que a dor,
a dor ali no intraoperatório, no pós-operatório imediato, dor aguda, eu acho que o anestesiologista é fantástico. A dor crônica, que é a dor do atleta, que vive com dor diariamente, eu acho que nem o médico de esporte, nem o nutrólogo, eu acho que existe o médico da dor mesmo, que geralmente é uma área de atuação da anestesiologia, ou fantástica, porque é muito complexo, Paulo. Você sabe quantas... Eu acho que você treina com dor. Eu treino com dor todo dia. Sim, eu treino com dor todo dia, absolutamente. E a dor crônica é... Tanto que a gente sabe o que é uma dor boa, tanto que é uma dor... Boa não, mas é uma dor não, né, perniciosa de uma dor perniciosa. Né? Hoje eu fui treinar 6h30 da manhã, 6h38 da manhã, eu estava na academia treinando. Eu tô com uma dor no ombro, que eu fiquei 2 semanas sem treinar ombro e continuo com a dor no ombro. Pronto, a gente já vê. Você já dá uma olhadinha. E eu falei assim, esse negócio já era para estar melhor, né? É a dor que já tá virando crônica, essa dor aí. As minhas duravam 1 semana, tá durando mais agora. Isso daí também é uma realidade, viu, Edu? Isso é uma realidade. Hoje eu não consegui treinar. Hoje foi meu dia... Sexta-feira é meu dia cirúrgico, né? Aí eu opero com o Zé Carlos, aí a gente começa bem cedinho. A gente começa às 6 da manhã. Isso mudou minha vida. A anestesiologia, eu tinha hora para começar, né? E quando você vai para o centro cirúrgico, que é a mesma coisa, o ortopedista, o anestesista trabalham juntos, assim, no centro cirúrgico, não dá para treinar antes. Então, na nutrologia e medicina do esporte, uma coisa que eu consegui, que eu estava te falando antes aqui, faz 3 anos que eu treino praticamente 12 horas por semana. Ai, que legal. E foi graças à especialidade. A anestesiologia, eu saía 4h40, 5 horas da manhã, podia voltar às vezes 2 da tarde. Sim. Mas daí eu não tinha o quê? Consistência e ritmo, né, de horário de treino igual. Hoje não. Hoje é assim, meu treino é a única hora que não toca meu celular. Então, 6 da manhã, agora eu mudei essas 2 semanas para cá, por causa de um outro compromisso que eu estou de manhã, antes do treino agora. Eu treino 6h30. Das 6h30 às 7h30, meu celular não toca. Então, eu tenho tranquilidade para treinar. E como é que você divide seu treino na semana? Eu estou fazendo segunda, quarta e sexta com personal, que nem eu te falei lá que eu não... Mas você tem um grupamento certo para treinar? Treino toda quarta-feira perna. Eu deixei meu personal colocou a perna no mesmo dia. E não dá nunca para pular essa quarta-feira. Ele sempre faz eu fazer a quarta-feira. Segunda-feira eu faço anterior, faço ombro anterior ombro e peito e bíceps, e sexta, que é hoje, eu fiz costas e tríceps. Mas ele muda bastante, meu treino. Ele faz uns treinos... o grupo a gente acaba mantendo, mas ele faz uma dinâmica um pouco diferente. E eu treino com uma pessoa no mesmo horário, né? Então, ela acaba se puxando meu treino, que é minha esposa. Então... Ela puxa o seu treino? Ela puxa meu treino. Ótimo. Eu faço agachamento lá 7 vezes, ela faz 14. Quase com o mesmo peso. E aí eu começo a ficar com vergonha. Daí eu estou tentando chegar perto do que ela faz. Não tenha vergonha, não. Isso chama estradiol, meu amigo. Isso impressionante. É uma vantagem. Tá não dá para acompanhar, viu? Isso é uma vantagem. E aí o agachamento, ela vai até o final, eu pareço um velhinho agachando. Eu tenho uma limitação de quadril. O Zé Carlos sabe. Tem limitação de quadril ali, quando eu vou fazer agachamento, é difícil eu chegar no movimento completo. E eu leio os trabalhos. Cara, é melhor você fazer um agachamento completo do que você botar carga. Exatamente. Então, eu tô treinando nisso. E aí, que entrou quinta-feira para mim, que foi o Pilates. É isso que eu ia te perguntar. O Pilates, então eu tenho ali uma lesão do quadril, que é uma lesão de kami. Ah, tá bom. Por futebol, por karatê. Então, quando você levanta na literatura... Karatê? Quando você levanta na literatura, crianças que fizeram karatê... Eu treinei profissional karatê, né? Então, eu treinava todos os dias. Tem um deslizamento de placa epifisária ali no fêmur. E você faz um colo de fêmur mais abaulado ali. Sim. Então, eu vi que até os 18 anos eu era campeão de tudo. Aí, depois dos 20, eu não chutava mais alto. Então, meu chute sério? lateral ele já era mais restrito. Eu não conseguia mais ter abertura total. Caramba. E é descrito em lutadores de karatê. Pessoal, só para vocês terem noção do que é deformidade de Kahn, né? Pensa que a cabeça do fêmur, né? Ela é esférica, né? A deformidade tipo Kahn, imagina que tem uma lombada na cabeça do fêmur. Então, é mais ou menos isso. O que a Edu explicou para vocês existe, por conta da placa epifisária, a placa de crescimento, às vezes existe um deslizamento que provoca esse abaulamento. Agora, você tem dor, Edu? 0 dor.
É só limitação de amplitude. Limitação de amplitude, e aí que eu tenho que fazer cuidados, não fazer exercícios que forçam muito isso, né? Então, eu vou pedalar. Dá para pedalar, para passear, mas eu não posso fazer pedal, e se eu fizer pedal, eu não posso fazer com até 90 graus. Então, eu faço agora... Eu fiquei muito tempo com isso e diminuindo cada vez mais a perna. E aí, o que eu tive? Fiquei 1 ano e meio com uma facete plantar. Caramba! Porque é encurtamento de posterior. Sim. Não treinava agachamento, porque eu não preciso, né? Não posso. Então, a gente comecei a usar tem uma lesão, não vou fazer. E, de repente, falei, não, calma aí. Eu tenho uma lesão se eu fizer um impacto, né? Ali no acetábulo. Se eu fizer até ali, e eu não tenho dor, eu fui com Pilates. Então, resgatando essa musculatura de 10 anos de desuso, alongando o posterior, minha facete plantar de 1 ano e meio em 30, 40 dias de Pilates, fiz tudo. Assim. Anti-inflamatório, usa palmilha, usa uma meia que à noite faz o pé ficar em dorsiflexão, não melhorou. O Pilates, em 40 dias, resolveu uma dor de 1 ano e meio. Por isso que é aquela dor crônica que eu estava te falando. E foi pelo quê? Porque no Pilates, eu faço tudo que eu nunca gostei de fazer. Não podia ser mais verdadeiro. Nossa, tem um tal de búlgaro que eu não sei quem inventou isso aí. Foi uma pessoa muito ruim que inventou. Ele falou Gente assim, do eu céu. vou criar alguma coisa para castigar a humanidade, já sei. Não, ela faz tudo que eu odeio. Assim, mas é impressionante. Mas eu fiquei tão feliz com a minha melhora que é a aula que eu nunca perdi até quinta-feira passada. Essa é a sua quarta-feira também, que você nunca pode perder, porque senão o teu treinador te pega. Ele me pega. E eu teve um dia que eu tive um compromisso importante lá na LIT, lá na quarta. E, beleza, cheguei na sexta, perna. Que surpresa. Perna na quarta. Perna na quarta. Eu falei, você não fez perna essa semana. Então, a sexta-feira virou perna também nesse dia. Então, eu vou na quarta. Você chegou mesmo. Felizinho, assim, falei, vai dorsal. Não. Eu vou na quarta. E para terminar as horas de treino, né, que a gente estava falando, então, segunda, quarta e sexta. Terça, eu só corro. Terça corrida. Terça corrida, e eu faço meia hora na segunda, quarta e sexta, eu estava fazendo meia hora antes, das 6 às 6h30 a corrida, e das 6h30 às 7h15 a musculação. Agora, por causa do meu compromisso que eu te falei lá, começo às 6h40, perdi minha corrida. Então, meu aeróbico ficou super comprometido, faz 2 semanas que eu comecei, né? Ficou super comprometido, e agora eu estou fazendo... Só que daí, final de semana, eu sou um atleta de alta performance num esporte que demanda muito de mim, que eu faço 3 horas no sábado e 3 horas no domingo. O que você faz? É mais ou menos um gasto calórico igual escovar dente no sol. Eu faço beach tênis. Eu falei, cara, eu sou super ruim de aeróbico, corro mal e jogo 3 horas de beach tênis. Tem alguma coisa errada nisso aí. Eu fui estudar beach tênis. E aí? E aí eu comecei a cuidar do Alan, que é o número 2 do Brasil, né, de beach tênis. Eu falei, cara, ele falou, vamos marcar com você, doutor. Eu falei, vamos. Eu fui estudar beach tênis. Mais uma noite eu vou ficar das 8 às 2 Não da tem manhã. nada na literatura. Pobre. Estudei muita coisa do tênis para tentar fazer uma correlação. E aí, como você faz no fisiculturismo e eu fiz no karatê, eu comecei a fazer o esporte. É impressionante. Talvez é o esporte que tem o melhor desenvolvimento social. Então, alegria, felicidade. É o esporte que eu não olho o relógio. No Pilates, eu olho a cada 5 minutos. Ela falou, se eu olhar de novo o relógio... E eu tenho um problema no Pilates, voltando no Pilates, é que ela faz eu fazer com a perna esquerda, o agachamento. Cara, eu tenho a perna direita. Eu fico na esquerda já pensando que vou ter que fazer aquilo na direita. Eu gosto de fazer o agachamento quando é tudo de uma vez só. Né? E aí, no beach tennis, eu fui estudar. É muito pobre na literatura, eu comecei a estudar em mim. Né? Sou ruim, né? Comecei bem ruim, ninguém queria jogar comigo. Aí agora eu melhorei, assim, estou melhorando. Então, nos últimos campeonatos... filha? Pega suas filhas para jogar com você. Cara, eu acho que elas... No começo eu acho que ela dava... Agora eu estou jogando melhor, mas no começo eu dava... Se elas tivessem continuado, as duas jogam muito pouquinho, elas jogam bem. Elas ganharam um campeonatinho. Eu fiz um campeonato de beach tennis, vou contar essa experiência, que a gente só conta coisa boa, que a gente é bom, né? Verdade. Karatê eu fui campeão de tudo. Aí quando eu fui no beach tennis, aí tinha lá, prêmio de primeiro e último lugar. Cara, 18 pessoas. Cara, não vou ficar em último. Eu entrei, cara, só não posso ficar em último. Aí eu fiquei em último com 2 caras, eu e um, que é a dupla, né? Ficou, então, eu falei, cara, não fiquei em último sozinho. Fiquei com uma dupla. Só que daí eu joguei individual com ele e eu perdi. Então eu fiquei em último.
no primeiro campeonato de beach tênis. Aí, médico, você sabe como é que é, né? É, lógico. Cara, eu fui estudar isso aí, aí eu fui entender de suplementação, desidratação, sol. Então, cuidado com a pele. Cuidado com a pele, óculos escuro, óculos tem que ter para UVB e UVA, então proteção para os 2 olhos. Comecei a estudar isso, pô, você tem catarata precoce com isso. Boné, eu sou o único cara que todo mundo tira sarro. Você só tem essa camisa da Adidas branca? Cara, eu tenho 12 camisas da Adidas branca. Os caras jogando de preto. Eu falei, cara, esses caras já estão perdendo para mim nisso aí. Comecei a estudar hoje, eu fiquei no campeonato, eu fiquei em segundo, no 1 eu fiquei em primeiro. Olha! O cara da minha dupla sempre fica em primeiro. Mas fiquei em primeiro, tá lá a medalha. E nos últimos campeonatos eu vou sempre à quarta final. Mas eu ganhei já 2 que eu consegui ir para frente. Então, melhorando. Nunca mais vou ficar em último. Eu ficaria em depois de último. Eu joguei com a minha filha, eu tomei um pau. É muito bom o beach tênis. E aí fica as outras 6 horas é do beach tênis, que acaba dando as 12 horas. Muito bom. Que rotina completa. Agora, você me falava do cardio. E você costumava fazer, por exemplo, cardio antes de musculação? Antes. Eu faço antes. E aí eu fazia... Como é pouco... Eu sou bem ruim de cardio também, tá, Paulo? Então, eu sempre me dei bem no atletismo da escola. Cabo de guerra, arremesso de peso, disco, dardo e sempre de força. E aí, quando eu vou para o aeróbico, eu sou bom de explosão, 50 metros. Mas, assim, 100 metros, aí todo mundo me passa na corrida. E no distância, para mim é tão sofrido fazer 5 quilômetros e que eu fui gradualmente melhorando, mas assim, eu nunca fico bom. Então, eu tenho um VO2 baixo, tenho um VO2 normal, mas baixo. Sim. E tenho uma dificuldade enorme de até melhorar ele. Então, eu tenho feito uns treinos intervalados, na segunda, aí na quarta eu faço um treino zona 2, zona 3, e na sexta-feira, geralmente, eu faço uma mesma velocidade com pace mais baixo, com uma frequência de 168, 170. Tá bom. Faço 5 km só. Você consegue segurar 178? Eu tenho uma capacidade de tolerância de acidose boa. Eu fico um tempão em 168, 170. Pô, você deve fazer musculação bem pra caramba, então. Não perna, que eu fiz perna quarta. E quando eu terminei de agachar, estava 168, mas é diferente. Eu não consigo ficar... Termino a perna, vejo até a luzinha. Até uns negocinhos pretos, assim. Teto preto. E tenho dificuldade daí da flexibilidade. Então, eu vou entrar naquela do leg press que você entra embaixo da máquina, você levanta. Como é que chama aquela? Que você põe no ombro aqui e você faz o agachamento. Sei. Lá no reboque tem essa. Eu quase não entro na máquina. Também quase não saio. Então, essa hora de entrar e sair, eu acho que aquela máquina fizeram errado. Não é possível o cara ter que agachar para depois levantar aquilo, né? O Hack Squat, ele tem uma história. É a história de um cara chamado Hackenschmidt, que fez aquela máquina, né? Porque aí o que ele percebeu? Primo do búlgaro. Deve ser alguma coisa assim, né? Alguma pessoa infernal e detestável que falou assim, como vou ferrar a humanidade? Mas vai ter gente que vai me agradecer, né? Então, o objetivo dele, na realidade, era criar uma estabilidade, porque quando você coloca um trilho de agachamento, né, você cria uma estabilidade, e que ele pudesse também, a angulação, ela te dá uma divisão de peso. Então, ele não coloca 100% do peso. Você tem, por conta da posição, né, do deslizamento, você tem ali uma componente do peso que é para baixo, uma que é na sua direção e ainda uma perda do atrito, né, com o trilho. Aí você fala, por que não fazer o leg press? Bom, existem diferenças em relação à biomecânica, onde você estuda o que é o segmento móvel, se é o segmento proximal ou o segmento distal. A gente sabe aquela classificação de cadeias musculares, né? Então cadeia aberta, cadeia fechada. Se a gente for olhar isso como apareceu, né? A primeira pessoa que desenhou isso foi um ortopedista e ele falava que cadeia cinética fechada, né? Aliás, para você ter uma cadeia cinética fechada, você teria que ter pontos fixos, né? E que qualquer ponto fixo, ele já faz com que você considere uma cadeia cinética fechada. Então, você falar para mim assim, aliás, se você for olhar a classificação desse cara, né, era um ortopedista chamado Gary Smith. Se você fosse falar, se esse Gary Smith fosse falar assim, cadeira extensora,
né, que tem muita gente que fala, não, isso é cadeia cinética aberta, né? Na verdade, a cadeira extensora é uma cadeia cinética fechada, só que é a mobilização do segmento distal. E quem faz essa classificação, né, de segmento distal móvel, segmento distal fixo, ele conseguiu meio que diminuir o que era esse erro conceitual das pessoas quando elas falavam sobre cadeia cinética fechada ou aberta. Porque, por exemplo, para Gary Smith, a única coisa que é cadeia cinética aberta é, imagina um cara no handball fazendo um chute, né? Ele não tem nenhum ponto fixo e está lançando a bola. E aí veio essa outra classificação que fala de segmentos distais. Então, a priori, quando você tem o leg press, você tem o segmento distal móvel. Quando você tem o hack squat, você tem o segmento proximal móvel. Para lesões, por exemplo, lesão de joelho, né, você tem diferenças do tipo da lesão e aonde que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar um segmento distal ou um segmento proximal móvel, em relação à estabilidade. Para te ajudar, por exemplo, muito do que a gente faz, né, na verdade, o ideal para você seria, a priori, o leg press. E por que o leg press? Primeiro, porque você lida com uma quantidade de peso levantado que pode começar a partir de menos do que o seu peso total. Tá? O leg press ele não foi feito para fazer musculação. O leg press ele foi feito para fazer reabilitação. Você tem um sujeito que não consegue, por exemplo, agachar com o próprio peso. O sujeito 80 quilos. Põe né? menos. Você põe no leg press, né, a plataforma, em geral, né, de base, ela pesa entre 40 e 50 quilos. Vamos falar que seja 50 quilos. Por conta da posição do leg press, você divide por 2, você está empurrando 25 quilos. Então, um cara de 80 que teve uma lesão que não consegue agachar com uns 80, que é o peso do corpo dele, mas ele consegue empurrar uma plataforma de 25. Um idoso que tem uma limitação, que tem uma dinapenia, que tem uma sarcopenia, pode ter dificuldade para levantar de uma cadeira, mas ele consegue fazer um leg press. E aí, por métodos de treinamento, você vai fazendo progressão de carga. Outra coisa interessante é que, se você tem o controle do peso, você também controla a amplitude do movimento. Então, o que é outra coisa importante ou interessante do leg press? É você trabalhar a amplitude máxima com carga adequada, com peso adequado. Então, às vezes, o teu treino não é da força que você faz ao longo de uma amplitude, mas sim a força que você faz no máximo da amplitude possível. Isso é uma das coisas que melhora a flexibilidade, porque o músculo mais alongado é mais forte, e o músculo mais forte é mais alongado. É um ganho que se retroalimenta. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Um músculo menos flexível é mais fraco. E se você começa a trabalhar só amplitudes parciais muito restritas, o que você começa a fazer é ganhar a capacidade de trabalhar numa amplitude fixa, mas o músculo, de uma forma geral, ele perde desempenho. E você vai notar onde? Você vai notar, por exemplo, num exercício multiarticular. Você vai notar num supino, você vai notar numa remada. Então, tem solução, né? Para você, um leg Eu já pressinho... estou fazendo meu treino aqui. Já está pensando aqui. O leg press, eu posso fazer uma amplitude de movimento maior no meu quadril que eu não consigo fazer no agachamento. Exatamente. Diminuo a carga, porque no meu agachamento com o meu peso já tem dificuldade, então eu coloco menos e treino essa mobilidade. É o que eu estou fazendo, o que melhorou no Pilates. Exato. E o Pilates, o que ele é? Ele é trabalhar você na força pela flexibilidade. Ele te coloca numa situação tão desfavorável em relação à biomecânica de força que o peso do seu corpo é o esforço que você vai fazer. E o que o método Pilates, do Dr. Pilates, né? O que ele trouxe? Ele trouxe não só exercícios com o peso do corpo, mas com a ajuda de polias e cordas e molas, que se você for ver, a resistência é mínima. Mas a posição que você coloca, a resistência fica máxima. Então, é essa parte interessante. Isso vem na musculação a falar de uma coisa que a gente chama de consistência de contração muscular. E que muitas vezes é uma coisa que é difícil você perceber na academia, porque, na verdade, é a questão da aparência. Toda vez que a pessoa ela entra numa academia, ela olha para as pessoas e enxerga outras pessoas levantando peso. E não é isso que elas estão fazendo. Pelo menos não as que têm resultado. As que têm resultado, elas estão contraindo o músculo, com a ajuda do peso como ferramenta de contra-resistência.
Então, quando você tem a consciência do que você está fazendo lá, você está pensando no que você está fazendo, eu estou criando contra-resistência para o meu músculo ganhar fortalecimento. Ok, eu estou levantando peso, aí fica aquele bíceps rosca direta encurtada que parece um soluço, né? Fica aquele agachamento pulinho, né? Ficam essas coisas que, assim... Eu vi na minha vida inteira, eu vi um sujeito que pegava, ele colocava 200 quilos no Smith, né? E ele simplesmente dava uma tossida e guardava o peso. E para ele estava ótimo. Ele devia contar para todo mundo que ele fazia agachamento com 200 quilos. Mas eu tenho certeza que para sentar no vaso, ele tinha dificuldade para levantar. Tem, eu vejo a academia lotada disso aí. Ainda você vê isso, né? Eu vejo. Aí, por isso que o pessoal tem que treinar com o educador físico. Tem que treinar, porque senão... a qualidade do seu treino, você vai ali, você se dedica. Geralmente as pessoas têm dificuldade de ir na academia. Já que você vai lá, faz seu melhor e faz a execução correta. Então, fazer meio certo, você está perdendo tempo. Né? Então, você acha que você está treinando, na verdade, você está indo lá, está fazendo um movimento, está fazendo um exercício, mas você não está tendo o que resultado. E gera o quê? As frustrações. Né? Então, eu acho que o Pilates me deu um aprendizado muito grande na amplitude do movimento, fantástico. O meu personal... um menino fantástico também, boa gente, não deixa eu enganar muito ele. Não deixa você ficar roubando? Não, roubar de contagem não, ele fala assim, eu nunca roubo, ele fala assim, faz 20, fez 20, não, fiz 8. Nunca roubo, eu falo a verdade, só não faço tudo que ele pediu. Honestidade em primeiro lugar. E ele sabe que eu não minto. Ô Edu, conta um pouquinho da tua escolha. Por que você fazia o aeróbio antes da musculação? Então, aí nós temos que pensar, assim, em termos de dinâmica, se eu estimular a MPK antes, se eu fizer a corrida depois da musculação, o MPK inibe a mTOR. Então, é uma dificuldade maior de ganhar de massa muscular. Se eu fizer esse treino antes, eu tinha 2 benefícios. Um que eu acordo, né? Então, que você faz lá com a bike, você já vai treinar adrenalizado e vai fazer musculação. E como o meu treino, ele é um treino, não é um treino longo, é um treino de 40 minutos de musculação, não me faltava glicogênio. Então, mesmo aquele dia que eu corria os 5 quilômetros em meia hora, eu tinha energia total para fazer os treinos. Então, eu só não fazia o treino de HIIT no dia de treino de perna. Então, eu fazia um treino controlado, que eu sabia que o glicogênio eu tenho para o resto do treino, e também um pouco pela minha dinâmica. Se eu fizer a musculação, e depois eu correr, eu fico pelo menos 1 hora suando ainda. E aí é o tempo de eu tomar banho e ir para o hospital. Então, quando eu vou tomar banho, eu estou suando, boto a camisa, molho a camisa. Então, tem uma coisa meio... um pouco meio da minha realidade para o que eu consigo colocar no meu dia a dia. E existe uma prioridade que você coloca as suas refeições em função do seu horário de treino? Ou isso é uma questão circadiana? Como que você elabora, por exemplo, prioridades em relação a coisas importantes? Tipo, essa refeição eu não posso perder. Ou esse momento eu tenho que consumir tal alimento ou tal suplemento. Eu priorizo muito, respeito muito a crononutrição, né? E tenho uma atenção muito grande, assim. Para mim, se fosse eleger 2 refeições que eu não posso errar nunca, é a primeira e a última. Então, posso colocar um carboidrato ali no jantar, mas nunca na hora de dormir. Então, por quê? Né? Aí, assim, na hora de dormir, você aumenta a glicemia, aumenta a insulina, receptor GF1 está ali, reparação muscular, restauração muscular, ou um adolescente que está crescendo, você atrapalha o funcionamento do GF1. Você pode perturbar seu sono também por causa da termogênese adaptativa. E a frequência é fantástico. Por exemplo, no dia dos namorados, eu saí do consultório correndo para o restaurante. Comi... eu escutei de você uma vez do poder insulinêmico da proteína, lembra? E eu comi uma carne vermelha na quarta noite. Aí eu comi a carne vermelha, eu tenho o Oura Ring, né, que eu uso. Ah, eu vi, eu notei, que legal. Eu uso o Oura Ring e aí então tem uma métrica, né? Minha frequência, como eu te falei, meu VO2 é alto, é baixo. Minha frequência cardíaca de repouso é alta, é 57, dormindo. Deu 67 na quarta para quinta. Caramba. Então, você fazer uma refeição pesada perto do horário de dormir nunca é recomendado. Vamos fazer um parênteses que eu quero continuar nesse tema, mas você falou do Oura Ring. Isso eu acho uma coisa muito curiosa. Você recomenda seus pacientes usarem? Olha, nos jogadores da Europa de futebol, eu usava o Oura Ring porque pela legislação não, pelas regras de lá, ele pode usar no jogo e no treino com esparadrapo.
Então, o UP, por exemplo, ele não pode usar nem relógio. O UP não pode usar? Não, o jogador de futebol não, ele pode jogar no treino. Então, na Nem Arábia, que fique no braço? ele pode usar, não, assim? daí ele usa o catapult, né? Ah, então, tá bom. Tá bom. Aí ele pode usar o cinto, mas aí é do clube. Agora, quando eu quero ter uma métrica minha, aí eu coloco o anel neles. E aí eu sei se o cara está bebendo ou não está bebendo, né? Porque eu tenho lá a métrica dele do dia. Aí, sexta-feira, quarta, terça, quinta-feira, o cara chega a 40, 39, 41, 42. Aí ele tem lá 1h25 de sono REM, 1h15 de sono profundo. Aí, na sábado, sexta para sábado, ele tem lá 35 minutos de sono REM, 23 minutos de sono profundo, a frequência cardíaca 67. Esse cara bebeu. Que interessante. Né? E aí compromete o meu... Hoje, no nível dos atletas que eu tenho, é raro, tá? Assim, então, eu extrapolei para o futebol porque eu uso isso lá, mas agora meus pacientes todos que usam o Oura Ring, eu pego eles todos no dia do vinho. Antidoping, né? Porque o álcool, o cara que fazia esporte, não dá para beber. Eu nunca vi um. Posso ver o seu? Pode, claro. Cara, eu só vi isso na internet. O cara que está fazendo esporte, ele vai fazer um longo no sábado, ele beber sexta à noite, né, o longo dele vai ficar curto. É verdade, o longo vai ficar Não, o rendimento cai demais. Conta pro pessoal o que é o Oura Ring, que eu acho que é... O Oura Ring é uma tecnologia de uma empresa americana, né, atua nos Estados Unidos, né? Eu fui em 3 anos que eu vou na feira de Ralph, que é em Las Vegas, todo ano em outubro, até para os estudantes de medicina, é uma feira aberta, fantástica, de tecnologia. Eles estão na terceira geração, então teve 1, 2 e 3. Nessa terceira geração tem termômetro, então, para você ter uma ideia, eu tive H1N1 no feriado, que teve aquele feriado que caiu numa quarta. Sim. Eu fui jogar beach tênis no primeiro game, quarta do feriado. Primeiro game eu estava extremamente cansado, frequência de 178, que deveria ser 150, 145. E aí eu fui ver o relatório do Oura Ring da noite e falou assim, olha, sua temperatura está 0,6 a mais do que o normal, provavelmente você vai ficar gripado. É um pródromo. Interessante, ele pega o pródromo. Ele avisa antes de você perceber. Aí eu percebi no primeiro game, por isso que eu até fui olhar. E aí séptico já, ele pega a temperatura. Então, por exemplo, você tem essa temperatura que ele mediu isso pela temperatura, eu tenho frequência cardíaca e tenho saturação. Então, o paciente que tem apneia, ele pega os momentos de apneia. Então, e ele pega também o tempo de apneia e a saturação. Então, ele mede saturação. Então, eu tenho muitos dados. E aqui que eles fizeram na nova geração, na geração 3 também, que eles conseguiram fazer... Quando a gente faz um uso de tecnologia, a gente escala, a gente cria padrões. E aí, quanto mais cliente está usando, mais eles vão afinando isso aí. Então, eles usam um padrão agora para se você está em estresse, se você está em recovery, se você está num estresse máximo e você tem uma métrica. E isso aliado ao seu ciclo circadiano. Então, ele consegue pegar o perfil, se você é um cara mais noturno, mais diurno, e você acaba... Por exemplo, o que ele fez comigo como mudança de comportamento? 10h40 da noite é o meu horário de dormir. Então, pegou, depois de 1, 2 meses usando, ele pega esse ciclo circadiano e coloca você num número. Quando você tem uma métrica, então, por exemplo, eu chego em casa, minha mulher fala assim, vamos assistir uma série. Sempre a série da minha mulher é de tubarão, alguém morrendo, é coisa grave. E aí eu já não durmo, né? E ela fala que eu tenho medo de assistir filme de terror. Eu não tenho medo de assistir filme de terror. Vamos assistir casamento na escola americana ali, né? Jogo de futebol americano, alguma coisa. Não, mas é sempre tragédia. O último foi do tubarão. Eu sonhei com tubarão essa noite. Aí eu tô lá, eu coloco 10h40, ela vai ligar a TV, aí chega uma notificação no meu celular, fala, olha, tá perto do seu horário de dormir. E eu falo, amor, vamos dormir, vai. Então, isso mudou meu comportamento, porque eu assistiria meia horinha de uma série. Mas como ele me notificou, isso chama-se atendimento contínuo. Ele está ativamente me avisando. Mudou meu comportamento, eu falo, desliga a TV, vamos dormir. Puta, que legal. Então, mudou meu comportamento só eu ter esse de dado. Tem um paciente que eu cuido há 2 anos que eu peço para ele parar de beber 15 dias só, para ver o resultado dele de perda de gordura. Doutor, eu faço a dieta, faço tudo certinho, eu não perco nada. Todo final de semana ele bebe bastante. Eu falei, cara, me dá 15 dias. Uma água danada. 15 dias. Ele não me deu. Daí chegou um dia magro no consultório. Às vezes sumiu uns 6 meses, depois voltou magro. Eu falei, caramba, onde você está indo? Porque eu vou lá também, onde você está indo? E ele falou assim, não, doutor, eu comprei esse anel. Ele falou assim, é igual ao meu? Ah, você também tem?
falei, tenho. Eu falei, e o que aconteceu? Não, parei de beber. Eu falei, por quê? Não, beber ferra meu sono. Então ficou tudo vermelhinho. Eu falei, cara, faz 2 anos que eu falo isso pra você, cara. Faz 2 anos. Então ele teve que ver tudo vermelhinho no aplicativo. E daí ele tomou essa conduta. Que impressionante. Não, ou seja, é visualizar e quantificar. É o poder do resultado do exame para o paciente, né? Ele É olhar aquilo lá para ele poder falar, não, realmente é ruim. Figura, parou de beber. Ele bebe eventual. Inacreditável. Parou de beber. Incrível, cara. Gostei. Essa foi a minha. Você falou assim, o que ajuda a parar de beber? Eu falei, olha, cara, o anel. O anel ajuda. Mas vamos voltar para a crononutrição. Você respeita aqueles Muito. horários, né? E quando você foge do que é a sua rotina normal? O dia que você tem que dormir mais tarde, ou então que você trabalha mais, como é que fica a tua alimentação e o teu treino no dia seguinte? Você treina ainda assim? Eu treino ainda assim, extremamente cansado, treino não rende, eu quantifico. Se tem dia que se eu percebo que eu estou cansado, eu olho no ouro aqui, eu consigo ver que realmente foi uma noite ruim por algum motivo. E aí está sempre relacionado à alimentação. Então, jantou muito tarde, comeu uma coisa pesada, por exemplo, sábado, domingo, seu sono piora, a sua frequência minha chega a 57, né? Nesse dia dos namorados, ela bateu 67, ou seja, claramente isso demora para atingir, foi atingir 5 da manhã. Claramente você ficou com o sistema digestório trabalhando ali e você piorou bastante a sua frequência. Então, uma noite, por exemplo, eu tive um paciente que fui no casamento dele, consegui sair mais cedo, que eu fui ver um paciente lá no Einstein, que machucou o joelho. Cheguei em casa 1 da manhã do casamento. 3 da manhã me liga o noivo. Ele foi pular lá no casamento, os amigos, na hora de segurar, fez uma alavanca, ele passou do pulo, ele botou a mão no copo que o cara deixou no copo. E aí a gente foi pro Einstein, fez uma cirurgia de 4 horas lá, que ele quase perdeu o dedo, teve lesão dos 2 nervos e tal. Cheguei em casa às 5 da manhã, dormi das 5 às 6h30, fui treinar. O treino foi horrível, né? Mas eu fui. E como é que foi a alimentação nesse dia? Você come mais. Daí depois que você acorda ali, no almoço você vai comer mais, você acaba... Mas você come mais porque você tem mais apetite ou você come mais porque você propositalmente fala assim, não, se eu tive uma diminuição de sono, eu vou aumentar a caloria? Não, nesse caso específico foi na sexta para o sábado, né? Então eu acordei cedo, 6h30 para treinar no sábado e aí eu comi mais porque assim eu não estava no consultório, porque no consultório eu tenho uma outra forma de comportamento que eu uso para controle de peso, que a minha comida já está pronta, né? Já vem pesada. Então eu termino de comer todo dia no almoço, eu tenho fome. Termino de comer ali, eu tenho fome e tal, mas eu vou para minha sala, escovo o dente, 7, 8 minutos depois eu tenho, ainda bem que eu não comi. Então eu tenho um delay aí de informação de saciedade. Então, com essa medida comportamental de eu já colocar a comida pesada, acabou. Perfeito. E depois de 10, 15 minutos eu estou satisfeito. Então era assim, se eu ficasse parado ali na frente, eu ficaria satisfeito. Mas se eu tivesse num banquete e pudesse me servir de novo, eu teria pego um bife a mais, ter colocado uma carninha a mais, um abacaxi a mais. Você sabe que eu acho a pesagem do alimento também uma artimanha para você aprender a sentir a saciedade, né? Por causa disso, né? Aprendi muito pesando comida. Você me falou do álcool agora. Alguma coisa que você acrescentaria do álcool em relação a ser um hábito ruim? Sim, assim, eu vejo que hoje a dificuldade maior no consultório, 90% do tempo, é eu falando do álcool. Eu falo para o pessoal, olha, eu não te julgo, jamais julgaria um paciente, eu sempre ajudo, né? E só que eu preciso falar algumas verdades para ele. Então, se o paciente bebe 4 vezes por semana, ele bebe 8 meses no ano. É verdade, né? Você tem razão. Então, ele fala, olha, você bebe 8 meses do ano, você bebe. Não, eu bebo 8 meses do ano. Aí eu falo para ele, não tem problema. O que eu acho, assim, eu como técnico, que vou te trazer uma informação de ciência para você, não é uma opinião do Dr. Howen, é que o uso do álcool, uma taça por dia, 14 gramas de álcool, ou uma lata de cerveja de 350 ml, que é 14 gramas de álcool, aumenta a incidência de 12% de câncer geral, 15% de câncer de mama e próstata, aumenta 13 tipos de tumores. Isso é ciência. O que eu falo para ele o que eu também falo que é ciência, se você diminuir essa frequência, essa quantidade, eu não consigo nem correlacionar com o câncer, porque eu também não tenho esse número, não tenho esse dado. Não, doutor, mas aquelas regiões que as pessoas tomavam uma taça de vinho, viviam 102 anos, as pessoas lá de 102 anos tomavam uma taça de vinho. Eu falei, sim,
mas todos que morreram com câncer não estavam vivos no dia do trabalho. Então, é um viés de trabalho científico, né? Exatamente. E aí eu explico para ele, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é perder peso, doutor. Ótimo. Então, assim, para mim, a primeira causa de dificuldade de perda de peso é álcool. Segundo é suco. Terceiro, álcool, suco, doce, comida e depois exercício. Né? Então, exercício como uma forma de perda de peso, você sabe, se não for contrabalanceado, o cara vai treinar mais, vai comer mais e vai ficar no mesmo peso. A não ser que seja 420 minutos por semana e intenso, que ele acaba perdendo 2 kg em média. Então, o que eu fiz com esse paciente? Eu explico para ele, para perder peso, eu preciso que você pare de beber. Ele para de beber por um período. Mas e se eu beber final de semana? Eu falei, cara, vai ser uma perda de peso mais alongada. E tem uma janela de oportunidade que é curvativa de emagrecimento. Os 6 primeiros meses para o cara que precisa perder 30, 40 quilos é fundamental. Eu preciso otimizar. Cada dia que passa mais, é mais difícil perder peso. São hormônios contrarreguladores. Então, já que nós vamos perder peso, vamos fazer de um jeito que a gente perde bastante peso? Para de beber. Chego no peso ideal e te ensino a beber de novo sem engordar. É sensacional isso. Você sabe que eu uso uma frase sua e eu falo para o paciente, né, quando ele usa justamente esse argumento de mas é só no final de semana. E eu falo uma frase que foi você que me ensinou. E eu falo para ele, tem um amigo muito próximo meu, que é o Eduardo Rauen, e ele me ensinou uma coisa na nutrologia, que foi um raciocínio dele, que ele fala o seguinte: emagrece quem faz dieta no final de semana. Você lembra que você me falou isso? Só emagrece no final de semana. Exatamente. É no final de semana que você emagrece. E um dia de álcool inibe a neoglicogênese. Então, o cara fala assim, calma aí, como assim? Se eu tomei 80 calorias de álcool, eu vou tirar 80 calorias do arroz. São coisas diferentes. Inibe a neoglicogênese. Esse cara não vai perder gordura. Exatamente. E outra coisa, eu quero ganhar músculo. Diminui 85% o ganho de massa muscular. Exato. Então, a gente tem que dar números para o paciente. Aí é a escolha dele. Eu falo, olha, eu vou te ajudar. De qualquer forma, você vai beber, não vai beber, eu vou te ajudar. Mas eu preciso te dar esses números. O cara para de beber. Até chegar no peso. Ele não vê quantos dias falta. Mas ele perde. Aí eu falo, vamos beber de um jeito que não faz mal? O que eu digo também, eu falo, olha, eu não posso te dar certeza, porque pelo próprio site de Oncologia Mundial, europeu e americano, está lá no site, não existe dose de álcool segura. Tá bom. Mas vamos beber de um jeito, também eu não posso falar que isso vai te causar câncer. 1, 2 vezes por semana eu consigo te manter magro. Doutor, não, mas e você sabe domingo? Eu falei, cara, você vai voltar onde você estava. Mas 2 dias, treinando do jeito que você treina, eu consigo te manter magro e é uma regrinha. Não tem erro. Agora, vou para Paris 15 dias. Vou beber 15 dias, amigão, é 4 quilos a mais na volta. Aí o cara engorda entre Natal e Ano Novo 2,5 kg em média. Então, em 10 anos é 25 quilos. E o cara que volta de Paris, ele vai me dar de novo no final de semana? Ele me deu naquela primeira consulta, lá nos primeiros 2, 3 meses. Esse cara não quer me tirar de novo. Ele já melhorou, mas em viagem ele não aprendeu ainda. Então, cuidado que a gente tem que ter. Perder peso é extremamente chato. Eu falo para o paciente, o que você vai fazer aqui é muito chato. Mau humor, irritabilidade, dor de cabeça. Você vai ter um cara chato que vai ficar te falando só um golinho, esses médicos aí mandam você não beber. Só uma taça, te atrapalhando. Não tem problema. Passou por um estresse tão grande desse, vamos aprender a não engordar? É cuidado que ele tem que ter. Tá magro? Libera o final de semana. Tô bem? Tô bem. Então, agora eu vou te pedir um favor. Cuidado em viagem e fim do ano. E aí, vai para Paris, lá, vai para fazer uma viagem, vai para Orlando. Não dá para tomar sorvete todo dia no parque. Tomar um sorvetinho final de semana no parque. Extremamente difícil fazer isso. Extremamente difícil. Aconteceu que eu não consegui. Engordei 4 quilos. Mais que eu te emagreça daqui a um mês os 4 quilos, aquele risco cardiovascular já aumentou. Então, eu falo isso para o paciente. Aí ele se policia muito mais. Então, é que ele ganhava 4, ele volta, às vezes, ganha 1. Eu falo, chegou de viagem, me dá 2 final de semana. Volta no peso, tem o ano inteiro para fazer o que você gosta. De um jeito responsável. Então, nosso papel como médico é prevenir doença. E eu não estou, além de tratar a obesidade que eu tratei no caso dele, eu estou prevenindo o quê? Uma doença futura com esse controle do álcool. Demência, rigidez de grandes artérias, então aumento de angiotoma de coronária do cara que bebe, vai aumentando o enrijecimento dessa artéria, então ele vai aumentar a placa de cálcio. Então a gente acaba tendo o quê? Como médico, um interlocutor da ciência para o paciente. E a decisão sempre é dele. Eu falo, a decisão é sua, eu vou te ajudar, mas a decisão é sua. Edu, e como que você explica para o paciente o consumo de açúcar, né? Mais ou menos do álcool, eu explico para ele, olha, para perder peso, segura o açúcar. Tô magro. Você gosta de comer um doce, eventual. O que faz mal para você? Faz mal o que você faz na sua casa. Então, a sua casa tem que ser um ambiente seguro. É um santuário a sua casa. Você tem 2 filhos.
Cara, não dá para você ter docinho, bombom lá no armário. Cara, essas crianças vão comer doce. Então, assim, sua casa é um santuário. Não tem doce? Não tem. Sua rotina não tem doce? Não tem. Tá bom. Sua filha vai lá na amiguinha, tem uma Nutella, tapioca de Nutella. Meu, come. 90% do tempo dela come, tá bem. Agora, se todo dia tiver uma geleinha, um docinho de leite de manhã, um melzinho no mamão, essa criança está viciada. Liberação dopaminérgica, vício no açúcar. Como é que eu controlo? Não controla. E ela vai fazer o quê? Vai tomar suco de laranja. Ela gosta de suco de laranja? Não. Ela sabe que ali deu prazer para ela, ela ligou que aquele alimento é prazeroso. Então, tirar o doce é extremamente chato. E como é que você... Qual o remédio para tirar a vontade de doce? Só tem um, né? Tirar o doce. Ele passa a vontade de doce, mas vai tirar o doce. Não, o pessoal fala que demora 14 dias, né? Olha, Acontece. 8 dias, o cara, eu falo para ele, 8 dias você vai conseguir ficar sem doce. Ele fala, doutor, você é mentiroso, hein? Tem 14 dias aqui, eu vi um bolo de banana aqui, eu fiquei com vontade. Mas a necessidade que você tinha, você não tem mais. Verdade. Criar novos hábitos. Edu, tá muito bom falar com você, mas, cara, a gente vai precisar marcar uma outra rodada para a gente continuar esse papo. É um prazer. Você... Eu queria que hoje, né, você deixasse... Acho que é uma primeira... É a primeira vez só que você vem aqui. A gente vai, com certeza, ter mais assunto para falar antes, mas eu queria que você colocasse o ponto central do que a gente conversou aqui, daquilo que você acha importante. O que você gostaria que o pessoal que viu a gente lembrasse do que a gente bateu papo aqui, assim? Eu acho que o mais importante é a gente pensar que a gente procura muito o que tomar, o que comer, o que eu preciso fazer, o que é o melhor suplemento, o que é o melhor. O melhor de tudo, primeiro a gente tirar o que faz mal para nós. Então, a gente colocar uma rotina saudável, mudar o estilo de vida. Quando você faz uma mudança de estilo de vida, você cria novos hábitos. Com a mudança de hábitos, você consegue ter novo resultado. Se você faz tudo que o doutor fala, o doutor é muito chato, fiz tudo que ele quis, e depois você volta a fazer tudo que você fazia, ele voltou no mesmo lugar. Então, é matemático, né? Ele vai voltar para o mesmo lugar. Então, mudanças é consistência. Então, melhor do que você tomar uma creatina antes ou depois do treino, é você tomar uma creatina sempre. Então, isso é a mesma coisa quando você faz uma mudança de hábito. Faça sempre aquilo. Aí você consegue criar um hábito, e criando um hábito, você cria um novo estilo de vida, e isso é perene, isso você consegue se manter. Pessoal, Dr. Eduardo Rauen, meu amigo, meu professor, a pessoa que eu corro atrás e falo assim, Edu, tô com uma paciente que está com uma anemia, eu vou precisar fazer um sorinho com ferro, me ajuda aqui. É quem me ajuda no dia a dia com questões de nutrologia. Eu queria que vocês conhecessem ele, porque ele é uma pessoa excepcional, além de um profissional excepcional. Médico, anestesiologista, médico do esporte, nutrólogo e, claro, essa pessoa sensacional que vocês conheceram aqui. Edu, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu.